Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da palavra do Senhor e que sejamos o quê? Edificados, transformados, lavados pela sua palavra. E dessa forma sermos edificados. Por que nós fazemos isso? Para que ela seja o prumo de nossas vidas. Por isso que você precisa. Ah, pastor, isso está certo ou está errado? Ah, líder, está certo ou está errado? Devo fazer isso, devo fazer aquilo. Irmão, se você lesse a Bíblia, você saberia aquilo que Deus espera de você. E nós poderíamos, como liderança, como pastores, edificar vocês muito mais do que ficar resolvendo probleminhas de gente que não sabe. Eu posso isso, eu posso aquilo. Gente, por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que eu chamo vocês, vamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. E realmente ela precisa transformar a nossa vida, mudar a nossa maneira de pensar. Porque é através dos livros, muitos falam assim, é através dos livros que muitos são doutrinados, né? Mas assim, é através das Sagradas Escrituras que nós vamos entender o que Deus espera de nós, como filhos. E uma delas é a grande comissão, é propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a premissa da palavra de Deus inteira. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. E a gente tem experimentado isso nas nossas leituras. Então, gente, vamos lá. E você que é novo, seja bem-vindo. Depois dessa bronquinha, mas seja bem-vindo. E eu creio que você pode ser inspirado na leitura da palavra de Deus, ok? Dito isso, espera. Deixa eu falar sobre, hoje é dia de falar sobre esta tabela que tem ajudado bastante para a leitura do Antigo Testamento e conhecer, saber o que está acontecendo, o que aconteceu naquele período, para que você saiba reis, profetas escritores, profetas pregadores, a história de Israel, os seus reis, o tempo de silêncio e tudo que está acontecendo. Tá lá, siga, vá nesse vídeo, eu explico essa tabela, como é que ela funciona. E tem um link para que você possa baixá-lo, manda imprimir, imprima uma folha, tenha ela com você, para que você possa ler o Antigo Testamento e entender, Oséias é desse período, que é o que nós estamos lendo, Oséias é desse período, então, por que Deus está falando isso? Por causa do seu povo. E é uma maneira de trazer um alerta para o seu povo, beleza? Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Muito bem, estamos na nossa leitura de 341, para a glória do Senhor e nos fortalecendo, dando vida para que a gente assim prossiga cada vez mais em propagar o Evangelho, para que ele seja exaltado, conhecido por nós e nós sejamos conhecidos por ele. E algo interessante que através da leitura, através da oração, do jejum, nós podemos dizer, é como se eu mostrasse uma foto agora de alguém importante. Digamos assim, The Rock. Você conhece o The Rock? Se eu mostrasse uma foto. Todo mundo conhece o The Rock. Todos conhecem. Muitos, todos não. Muitos conhecem, ainda mais na área fisiculturista, cinematográfica. Todos conhecem The Rock. Agora a pergunta é, ele conhece você? Ele sabe quem você é? E assim é com Jesus. Muitos conhecem Jesus, mas Jesus, você se fez conhecido de Jesus? Se você não tem o seu tempo com Ele, como é que Jesus vai conhecer? Muitas pessoas fazem coisas no nome de Cristo, mas Jesus fala, mas eu não os conheço. Então, gente, nós precisamos ler, nos aprofundar para conhecer Jesus e sermos conhecidos dele. Beleza? Então, vamos lá. Oséias 6:1, 9, 17. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar.
Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia nos ressuscitará. Olha. Depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro nos ressuscitará. Isso te lembra alguma coisa? E viveremos diante dele. Reconheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha, reconheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer e sua vinda é certa, ele descerá sobre nós, como chuva fora de época que rega a terra. Que faremos com você, Efraim? Que faremos com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati. Por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mas mais do que holocaustos. O conhecer a Deus mais do que sacrifício. Eu quero mais é conhecer ao Senhor do que propriamente fazer coisas na igreja. Deus quer que a gente conheça Ele muito mais. E é por isso que nós lemos a Bíblia, por isso que nós oramos, fazemos devocional, fazemos jejum. Mas isso não é importante. O importante é que eu esteja na porta da igreja, eu me doe, eu faça tudo para o Senhor. De que adianta eu fazer tudo para o Senhor se eu não conheço o Senhor? Se eu não tenho essa minha vida entregue em conhecer o Senhor. E essa é a minha briga. Ele quer mais que nós conheçamos Ele, porque Ele quer se fazer conhecido de nós, mais do que sacrifícios, mais do que holocausto. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel, ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro e não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia de festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho e o rei estendeu a mão aos zombadores. Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno durante a noite. O seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado na hora de assar. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. Cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Eu os castigarei de acordo com o que ouviram na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim.
Não clamam a mim de coração, mas dão ouvidos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada por causa da insolência de sua língua. Serão motivo de zombaria na terra do Egito. Toque a trombeta, ele vem com águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não os soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando eles serão incapazes de inocência? Porque esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é de Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorada, agora está entre as nações, como coisa que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Não se alegre, Israel, nem exulte com os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento da prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não as alimentarão e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Síria comerão comida impura. Não oferecerão libação de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito se reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta de suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo e o homem do espírito é um louco, por causa da abundância de sua iniquidade. Ó Israel, e de seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado do meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará de suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova.
Mas eles foram para Baal-peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim e sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantado num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás. Dá-lhes em ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, e mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhes dão ouvidos e andarão sem rumo entre as nações. 3 João 1, de 1 a 15. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta e a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esses deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá a acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações, de saudações aos amigos um por um. Salmo 126, de 1 a 6. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Provérbios 29, 12, 14. Se um governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e seu opressor têm algo em comum. É o Senhor que dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres, segundo a verdade, firmará o seu trono para sempre. Terminamos a nossa leitura de 341.
deixar que Deus conduza-nos cada vez mais para a leitura, para conhecê-lo através da Escritura, e o que nós percebemos nas leituras que nós temos aí tido pela frente é que Deus nos chama para não sacrificar a nossa vida. Eu estou sacrificando até o meu feriado para... Ok, é legal isso, é legal. Agora não adianta você fazer isso, sacrificar tuas férias, entenda, sacrificar, investir no reino, usar minhas férias para evangelizar. Perfeito. Agora, adianta você fazer isso e não conhecer o Senhor, não se relacionar com o Senhor, não conversar com o Senhor, não se derramar na presença do Senhor, não conhecer a Cristo, não conhecer o Espírito Santo que move dentro de você? De que adianta nós fazermos a obra de Cristo se Cristo não está nessa obra que a gente faz? Existe um nome para isso, que a Bíblia diz. Isso são obras mortas. Nós fazemos por nós, mas nós não fazemos aquilo que Deus espera que nós façamos. Beleza? Dito isso, eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, compartilhe, comente, dá um like. YouTube ama isso e dissemina cada vez mais para que as pessoas venham nessa jornada junto conosco para a glória do Senhor. Deus abençoe e nos vemos na leitura de amanhã.